Bom dia a todos, bom domingo a todos. Bom, vim aqui rapidinho aqui bater um papo com vocês sobre um item. Estava aqui preparando o material e me deparei com um item aqui que eu achei interessante conversar com vocês aqui. Bom, esse item foi cobrado na prova da Polícia Civil do Pará para delegado de polícia em 2016. E aí eu vou puxar esse gancho para passar uma informação bem legal aqui, que muitas vezes os livros de doutrina são bem objetivos e rápidos aqui, e às vezes você precisa ter uma contextualização para apreender esses conceitos, tá? Principalmente quando a gente está falando de teoria do crime, evolução da teoria do crime. Bom, olha só que interessante, olha só. A prova de delegado da Polícia Civil do Pará, 2016, cobrou o seguinte item. Para a teoria da ratio excende, entende-se. Para a teoria da ratio excende, entende-se. Ratio excende, entende-se. E aí o item correto era fusão entre dois substratos do conceito analítico de crime, a tipicidade e a antijuridicidade, sendo aquela, ou seja, a tipicidade, reconhecida como a razão de ser da antijuridicidade. Assim, o crime é composto pelo fato antijurídico, injusto, e pela culpabilidade. Então, deixa eu repetir o item aqui rapidamente, aqui, pessoal do YouTube e pessoal do Instagram. Olha só, questão de 2016, FUNCAB, Polícia Civil do Pará, delegado de Polícia Civil. Foi cobrado o seguinte item. Para a teoria da ratio excende, e aí o item correto, entende-se a fusão entre dois substratos do conceito analítico de crime, a saber, a tipicidade e a antijuridicidade, sendo aquela, a tipicidade, reconhecida como a razão de ser desta, a antijuridicidade. Assim, o crime é composto pelo fato antijurídico e pela culpabilidade. Pelo fato antijurídico e pela culpabilidade. Bom, olha só, quando a gente estuda essa evolução da teoria do delito, um aspecto muito importante para você compreender é a evolução da relação entre o fato típico e a ilicitude. Nós sabemos hoje que para o finalismo, a maioria dos finalistas, e nos livros que você estuda, e como você sempre estudou, como você foi ensinado na faculdade, quando o sujeito comete um fato típico, hoje o entendimento é que esse fato típico é indício da ilicitude. Ou seja, o fato típico é uma ratio cognoscendi, é um indício da ilicitude. Então quando eu falo assim, cara, o José deu uma facada na barriga do João e matou o João, José matou o João. A primeira ideia que vem na sua cabeça é que provavelmente esse matar foi um matar ilícito. A não ser que eu te dê alguma informação que diga, olha, ele matou o cara, mas ele estava em legítima defesa. Vieram 8 pessoas para cima dele, todos armados, e ele conseguiu tomar a arma de um deles e estava apanhando e conseguiu dar a facada e correr. Aí você fala, poxa, me parece uma legítima defesa. Hoje, quando eu falo assim, José matou João, a ideia que nós temos é a ideia da ratio cognoscendi, ou seja, teoria indiciária, onde a fumaça provavelmente há fogo. Matar alguém provavelmente é ilícito, mas não sempre, porque você sempre vai analisar, num segundo momento, as causas excludentes de ilicitude. É isso que nós temos hoje. Essa é a concepção majoritária hoje. Para a teoria da ratio cognoscendi, o tipo é indiciário da ilicitude, ou como se falava antigamente, da antijuridicidade. Tá bom? Bom, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O tipo penal foi descoberto lá em 1900 e pouco, dizem 1915, por um sujeito chamado Belling. 1915, entre 1915 e 1930, foi descoberto então o tipo penal. Descoberto não, foi desenvolvida a ideia do tipo penal. O que é o tipo penal? O tipo penal é a descrição de uma conduta proibida. É a materialização do princípio da legalidade no direito penal. O tipo é muito importante, porque quando eu digo assim, matar alguém, e isso está descrito numa norma, está escrito em algum lugar, tanto o preceito primário, matar alguém, quanto a pena, que é o preceito secundário, isso gera uma garantia muito grande, porque agora eu sei, está escrito o que é
o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Esse é o princípio da legalidade. Então, o tipo penal, quando você pega um código ou você pega uma lei e aquela conduta típica está descrita naquela lei, fica fácil para você dizer ao cidadão o que está certo e o que está errado, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Muito bem. Então, inicialmente, na chamada teoria clássica, a primeira ideia que se tinha sobre a tipicidade é que essa tipicidade poderia posteriormente ser analisada e ela poderia ocorrer uma excludente de ilicitude. Mas nessa época se dizia que o fato típico ou a tipicidade era acromática, ou seja, não indicava nada, não dizia nada se aquele fato típico era típico, não indicava nada se aquele fato também era ilícito, não indicava nada se aquele fato também era ilícito. Era como se fosse uma coisa matemática. Tem fato típico? Matou alguém? Sim. Depois você analisava. Houve legítima defesa, estado de necessidade e tal? Sim. O fato típico, ilicitude, então não se discutia, ou seja, o fato típico não indicava nada. Ele era apenas uma análise, fazia-se apenas uma análise fria. Matou alguém ou não matou? Beleza. Com a evolução para a teoria neoclássica, passou-se a compreender 3 concepções do fato típico. 3 concepções. A primeira concepção, que é essa que nós adotamos hoje, é que o fato típico é indiciário da ilicitude. O fato típico é indiciário da ilicitude. Seria a teoria da ratio cognoscendi. É como se eu dissesse assim, onde há fumaça, provavelmente há fogo. E quando eu falo assim, José matou João, provavelmente há um indício de que isso seja ilícito, a não ser que me provem que ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade ou com qualquer outra excludente de ilicitude. Então, entendeu-se então uma primeira posição que o fato típico indicava a ilicitude. Um segundo posicionamento dizia o seguinte, não. O fato típico não indica a ilicitude. O fato típico é a própria essência da ilicitude. Ou seja, não há diferença entre fato típico e ilicitude, porque a ilicitude contém dentro de si o fato típico. É como se você dissesse assim, eles chamavam isso do injusto penal, né? A teoria total do injusto. Né? Então, para sujeitos como Mesger, você entendia que o fato era injusto, mas culpável. O que era esse fato injusto? Esse fato injusto é um fato típico e antijurídico. Então, o fato típico e antijurídico era uma realidade só, que eles chamavam de injusto penal. O injusto penal seria, então, a reunião do fato típico e da ilicitude. Não eram 2 análises, era uma análise só. Se o sujeito agiu em legítima defesa, não havia injusto para ser analisado, portanto, nem se analisava a culpabilidade. Essa teoria se chamou teoria da ratio essendi, ou seja, o tipo é uma essência da ilicitude, é um pedaço da ilicitude, é parte da ilicitude. Então o fato típico está dentro da ilicitude. Era uma teoria bipartida, porque você analisava o injusto, fato típico mais antijurídico, como uma realidade só, e depois você analisava a culpabilidade. Então, essa seria a segunda posição, o segundo posicionamento, chamado de ratio essendi. E um terceiro posicionamento chamou-se teoria dos elementos negativos do tipo. Anotem isso. Teoria dos elementos negativos do tipo. O que significa isso? Significava que o tipo penal ele tem 2 faces. Uma face positiva e uma face negativa. É bem parecida com a teoria da ratio essendi, só que na teoria dos elementos negativos do tipo é a antijuridicidade que está no fato típico. Para a teoria da ratio essendi, ou da razão de ser, é o fato típico que está na ilicitude. Então, para a teoria dos elementos negativos do tipo, o fato típico tem 2 faces, uma face positiva e uma face negativa. Então, quando eu disser assim, José matou alguém, essa é a fase positiva. A face negativa é, ele estava em legítima defesa, por exemplo. Se você afirmasse que ele está em legítima defesa, então não havia fato típico. Por quê? É como se você dissesse assim, o crime
o fato típico é matar alguém salvo em legítima defesa, ou salvo em excludente de ilicitude. Então, a excludente de ilicitude está dentro do tipo penal. A excludente de ilicitude está dentro do tipo penal. Uma variante muito parecida com a teoria dos elementos negativos do tipo, e dizem, foi inclusive influenciada por ela, é o princípio da tipicidade conglobante, ou a teoria da tipicidade conglobante, né? Que hoje justifica, por exemplo, os crimes insignificantes, ou a teoria da insignificância. Como se você tivesse ali um aspecto negativo na teoria do tipo. Bom, isso nem sempre é muito simples, mas é um cordãozinho aí para você puxar e quem sabe se aprofundar nesse assunto. Então, basicamente, teoria da ratio cognoscendi, teoria indiciária, essa é adotada. O tipo é indiciário da ilicitude. Segundo, teoria da ratio essendi, existia uma realidade só, antijuridicidade continha dentro de si a tipicidade como um injusto total. E teoria dos elementos negativos do tipo, que você deveria dizer assim, matar alguém salvo em legítima defesa. A legítima defesa, por exemplo, excluía o próprio fato típico. Ok? Então, o fato típico conteria dentro de si a excludente de ilicitude. Muito bem. Aí, olha só. Na questão ele dizia o seguinte, para a teoria da ratio essendi, havia uma fusão entre dois substratos do crime, a tipicidade e a antijuridicidade, sendo a tipicidade reconhecida como a razão de ser da ilicitude. Assim, o crime é composto pelo fato típico, pelo fato antijurídico, chamado de injusto, e pela culpabilidade. Perfeito, então. Essa é a teoria da ratio essendi, essa é a resposta correta. Beleza? Lúcio, preciso revisar esse ponto, entender o que é a ratio cognoscendi, ratio essendi e a teoria dos elementos negativos do tipo. Então pegue um bom material. O melhor material que eu acho que explica esse tema é esse livro aqui, olha. Luiz Flávio Gomes, Direito Penal. Esse livro é o que melhor explica esse ponto. Mas qualquer livro, bom livro de teoria geral do crime... deixa eu mostrar para o pessoal do YouTube aqui. Esse livro, tá? Esse livro aqui. Beleza? Mas qualquer bom livro aí, se você estuda, sei lá, Rogério Greco, Rogério Sanches, Masson, esses caras assim, todos vão falar dessas teorias. É bom você entender a evolução da relação entre o fato típico e a ilicitude. Beleza? Essa é a dica de hoje. Beleza, espero que tenha ajudado aí. Fiquem com Deus. Pessoal do YouTube, vou deixar a questão aqui com o comentário, tá bom? Até a próxima, tchau.